Começa a ter um outro olhar, com 18 anos, pintando e encontrando esse caminho, né? Só a vontade de fazer, eu comecei a entender do meu processo. As histórias que eu escrevi, eu comecei a prestar mais atenção, a trazer isso mais para o meu corpo. Eu sempre gostei muito de dançar, desde moleque. E aí eu fui entendendo o carregar a água, sabe? Aí tudo começou a vir para mim como se já tivesse tudo ali na minha vida, já predestinado, desde criança, desde sempre. Na adolescência muito mais, a dança. Eu dançava sem fazer dança, não tive experiência de dança. Eu concorria a festival de dança no Mackenzie, entendeu? Na equipe Pop Rio. Ganhava terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, só dançando. E não era uma coreografia, né? Eu não tinha uma aula. Era o meu corpo livre, se expressando, sentindo a música e respondendo. Assim como era o desenho, assim como é até hoje a pintura também, tudo, né? Essa liberdade. Claro que aí hoje eu tenho um outro entendimento. Quando eu olho para esses primeiros passos, eu percebo que já estava tudo ali, né? Agora, como é que eu traduzo isso? Como é que eu começo a contar essa história? Aí é o que eu estava te falando, né? Ela tem um início, ela tem esse início, né? A pintura começa com 18 anos, mas antes disso eu acho que eu já pintava visualmente com os olhos, eu não sabia como expressar, eu não sabia por que eu via uma fila de latas enfileirada para carregar água e eu via uma serpente prateada, sabe? Eu via a lata enferrujada, aquela lata da vez, né? Só com um cabo de vassoura, que era uma lata descartada, né? Geralmente ela não tinha fundo, ela estava furada, ela guardava a sua vez. Eu via ela como história, eu via ela como objeto, eu via uma outra parada. Eu achava lindo, achava bonito, achava a cor do zinco. Esse trabalho aqui, eu dei o nome de A Encruzilhada, que eu acho que é todas essas imagens que vinha na minha cabeça e eu saber como transformar em arte, né? E essas imagens e essas experiências com o pregador, sabe? Teve um momento da minha vida, eu nunca neguei, mas teve um momento da minha vida em que tudo isso aqui veio muito forte. Era tudo e muito o que eu tinha para fazer arte. E aí eu me perguntava assim, eu não tinha formação, eu não vinha de nenhum curso, de uma universidade, e como é que eu conseguia enxergar um amarrado de tênis e aí eu imaginar uma grande instalação? Por que isso vinha na minha cabeça? Por que eu olhava os lençóis da minha mãe sobre o mato e eu via flocos de algodão? Como transformar aquilo de verdade em flocos de algodão? Por que eu brincava com os pregadores, fazendo dos pregadores unha, né? Garras, entendeu? Brinco, colar e tal, espaçonave, personagens. Ó, eu olhava isso aí, até hoje eu vejo, duas pessoas se beijando, presas. Aí eu soltava isso aqui e brincava, criava história. Isso me dava liberdade para poder inventar uma história, uma narrativa para isso aqui, né? E aí quando eu começo com 18, 19 anos e tal, a criar, a ousar mesmo, sabe? Misturar, eu vi ali um diálogo. E aí, e agora? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com aquele corpo, com esse corpo que carregava água e que descobriu a força e as possibilidades de se locomover na própria comunidade, no próprio território? Para onde eu levava aquilo ali mais, né? A comunidade me trazia muita coisa, me traz muita coisa até hoje, mas e aí? Para onde mais, né? Qual era esse campo criativo? Porque a parada vinha para mim e ficava dentro de mim. E assim, houve vários momentos na minha vida que eu achava que eu ia ficar maluco, que eu ia enlouquecer. Quando eu queimei todos aqueles trabalhos, não foi um surto, mas foi talvez uma negação de achar que, quem vai querer ver isso aqui? Isso aqui vai para onde? O que eu vou fazer com isso? Né? Depois hoje eu percebi que é muito mais sobre se expressar, independente de onde vai chegar, independente da opinião de qualquer pessoa. Isso nunca me incomodou, mas quando você começa a criar e aí você começa a ver referências, você fala assim,
não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Entendeu? Eu quero falar sobre esse corpo que carrega essa água. Quero falar sobre as máscaras da folia de reis. Quero falar sobre aprender a costurar. O que eu vou costurar? O que eu vou fazer com essas informações que a minha avó me deu, que meu pai me deu, que meu bisavô me deu, que a minha comunidade me deu? Como é que eu vou fazer se foi isso que me formou artista? Se foi isso que me deu um olhar educativo, porque educa, né? Eu sinto que a arte me levou para vários caminhos e me fez e continua me fazendo a experimentar vários materiais, a experimentar mesmo, sabe? Isso é o que eu mais gosto, experimentar. E aí eu pensava, o que eu vou fazer? Aí eu mesmo me respondi, experimentar. E eu comecei a escrever mais, cada vez mais, a usar o meu corpo cada vez mais, a pintar, a desenhar, a escrever sobre essas minhas impressões, sabe? Eu vinha uma ideia na cabeça e eu botava assim, corpo encruzilhada, telhado de zinco. Só isso que vinha na minha cabeça. E aí eu pensava, e agora, o que eu faço com essas informações? Como que eu distribuo isso, né, na escrita ou na pintura? O que é isso que eu quero dizer? O que é isso que eu quero falar? Por que eu estou escrevendo sobre isso? Era uma necessidade muito grande minha de entender esses movimentos, de registrar para mim mesmo uma história, um histórico, um caminhar, um descobrir. Porque para mim eu vejo ainda tanta riqueza, sabe? Nesse olhar e nessa busca pelo experimento, por se expressar, por ser eu, entendeu? Por encontrar também outros artistas com a mesma linguagem, onde eu digo assim, caramba, eu não estou sozinho nessa, ou eu não estava sozinho nessa, né? É o que eu sentia, independente de ter ou de receber um carimbo, eu sabia que eu estava escrevendo algo que era muito importante para mim, entendeu? Pelo que eu tinha vivido, pelo que me trazia de inspiração, pelo que me trazia de um outro olhar sobre aquilo, entendeu? Eu não negava esse entorno. E depois que eu passei, bem depois, a ir num museu, ir numa galeria, aí eu percebi muito mais, gente, é exatamente isso que eu venho fazendo, que eu quero fazer. Se o outro artista pode pintar os girassóis, os moinhos, por que eu não posso pintar as bandeirinhas do centro de Umbanda, na minha comunidade, por exemplo? O gongá do meu pai. A minha pintura me leva para esse traço. Os suportes que eu uso são qualquer suporte que eu olho, porque há uma necessidade de me expressar, entendeu? Sempre foi assim, eu fui criado dessa maneira, no morro, subindo e descendo o morro, correndo, explorando o território. Nesse explorar, você vai além da sua casa e a tua imaginação vai junto com você. Sabe, eu usava a imaginação e o pensar para poder criar esse universo, assim como eu usava para brincar, para pegar o pregador e narrar uma história. Um astronauta que foi no planeta, não sei o que, agora ele está rodeando o quintal, e ele vai descobrir um planeta habitado por tênis, não sei o que durante a noite se transforma. Essa era a minha cabeça, criança, entendeu? Contando essas histórias. E aí você era estimulado, você tinha as brincadeiras de roda, você tinha as cantigas, você tinha que inventar brincadeira para ocupar o tempo, e com isso os adultos também estavam ali sempre aposta a pegar aquela criançada toda para ter alguma atividade para as crianças, não se ficar zanzando no morro. Não era tão violento, né? Eu não decoro, eu escrevo uma performance, Oceano, Cristiano e tal, e aí eu tenho visualmente tudo aquilo e também a fala do personagem, é sobre isso. E aí eu procuro, acho que o meu trabalho enquanto artista é muito nisso, né? Eu procuro buscar em cada vez que eu apresento a performance uma outra parada, que também é na pintura, né? Eu vou para a pintura, daqui a pouco eu estou bordando, daqui a pouco eu estou desenhando. São formas de eu continuar desenhando visualmente
o que desperta em mim. Então tudo isso para mim, moleque, eu prestava atenção nisso. No nome, na maneira como ela se vestia, nas figuras, eram personagens, sabe? Ali reais ali no meu dia a dia. Então não competia com televisão, com desenho, com nada. Você tinha ali entidades vivas, personagens maravilhosos na própria comunidade, entendeu? E aí as brincadeiras eram as brincadeiras de roda, cantiga de roda, né? Aonde você decora a letra e usa o corpo para contar a história. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, bem, vem de lá, seu delegado, que o Pai Francisco vem da prisão. Como é que ele vem? Todo desengonçado, parece um boneco desengonçado. Aí você fazia o movimento do corpo desengonçado. Você encontrava o seu Pai Francisco desengonçado, entendeu? E aí você tinha as coreografias. Você cantava, coreografava e aprendia. A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da Mariana que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, tirava a Mariana lá do fundo do mar. Uma parada de resgate, você ir lá, estender a mão pro amigo. Entendeu? É isso. Isso no quintal de casa. Aonde eu vou negar isso? Como é que isso não me influenciou? Eu tinha a noção clara da importância daquilo ali. Primeiro que eu gostava, participava de tudo, né? E aquilo ali eu aprendia. Eu aprendi sobre muitas coisas, ouvindo os mais velhos, aprendendo com a minha família e ouvindo samba enredo. Essas lendas que eu invento, essas coisas que eu invento, é tipo, olha o canto da sereia, e ela oqueia lua em noite de lua cheia, ouça a sereia cantar. Eu ouvi isso e achava lindo. Vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Gente, isso é lindo demais, sabe? Isso é lindo. E aí a cabeça imaginativa ficava imaginando. Embora daqui, a constelação, como é que é essa constelação? Entendeu? É isso.